Ora, nós verificamos, quando fizeram toda aquela viagem de 40 anos, mais de 2 milhões de bebês nasceram. Isso mesmo. O que você usou, Moisés? O que você usou para todos aqueles machucados e dores e cânceres, cegueira, surdez, nudez? Ora, me disseram que quando você deixou o deserto não havia nenhuma pessoa fraca entre eles. Ora, será que alguns desses médicos não gostariam de olhar ali dentro, naquela caixa de remédios? E outra coisa, Moisés, o que você pulverizou naquelas pessoas que nem mesmo suas roupas se gastaram? Seus sapatos nunca se gastaram andando sobre aquelas rochas? Se você já esteve ali, você sabe como se parece o deserto. Gasta-se um par de sapatos em 3 dias. E eles nunca gastaram nem mesmo um pouquinho de couro deles em 40 anos. Moisés, o que havia em sua caixa de remédios? Vamos dar uma olhada nela. Eu o vejo. Tenho uma receita. Eu sou o Senhor que te sara. Isso põe fim ao assunto. Amém! Diziam, Moisés, meu pai que veio aqui, ele acabou de cair e quebrou a perna. O que você tem para ele? Deixe-me olhar e ver. Se obedecerdes minha voz, fizerdes tudo que eu vos ordenar, não colocarei nenhuma destas enfermidades sobre vós como os egípcios, pois sou o Senhor que vos sara. Diga-lhe isso. Ele ficava bom. Amém, isso mesmo. Ele está gravemente enfermo. Meu bebê está com cólica ou pneumonia, tão mal. Doutor Moisés, o que posso fazer? Deixe-me ver o que tenho. Eu sou o Senhor que te sara. Está terminado. Amém. Em frente eles iam, isso mesmo, seguindo, regozijando. Era só isso o que ele necessitava. Eu sou o Senhor que te sara. De 600 e tantas promessas exatas de cura divina só no Novo Testamento, e mesmo assim questionamos a Deus hoje à noite. O que o juízo significará para nós? Certo, eu sou o Senhor que te sara. Sim, Senhor. É isso o que Moisés tinha, o doutor Moisés tinha em sua esfera, em seu baú de remédios. Era isto, eu sou o Senhor que te sara. Então ele curou todas as enfermidades e os manteve perfeitos e fez-os atravessar o deserto para a terra prometida. Que coisa! Eles deixaram todos aqueles grandes médicos jactanciosos para estarem com este grande médico. Eles deixaram aquele monte de pessoas que eram frias, formais e indiferentes, dizendo, não existe essa coisa de milagres. E bem aqui uma coluna de fogo estava pairada sobre eles. As pessoas sendo curadas, tudo que tinham necessidade simplesmente lhes era fornecido, e mesmo assim estavam reclamando quando ficaram sem água. Mas então, na graça soberana de Deus, em tudo aquilo, como você está aqui em Louisville hoje à noite, no meio de todo este clamor, os dias dos milagres passaram. A Associação Médica está tentando deter cura divina de lado a lado do país. Vocês nunca deterão. É melhor vocês pararem já. Vocês não conseguirão detê-la, da mesma forma que não conseguem deter o sol. Isso mesmo. Aqui há alguns anos atrás, logo que iniciei em Jeffersonville, pregava a cura divina. Não era conhecida praticamente, fazia anos. Foi uma coisa difícil. Mas, irmão, hoje à noite existem milhões deles em todas as partes clamando. Tentar parar isto não se conseguiria. Eu, o Senhor, a plantei. Eu a regarei dia e noite para que não a arranquem de minha mão. Aqui, há não muito tempo atrás, eu estava olhando para uns pardaizinhos na Estátua da Liberdade. Eles simplesmente estavam caídos ali. Aqueles passarinhos estavam por todo lado debaixo da luz. E eu disse, o que causou isso? Para o guia. Ele disse, eles quebraram suas cabeças ontem à noite naquela tempestade, eles bateram na luz e a luz os teria levado à segurança, mas eles estavam tentando apagar a luz. E eles quebraram suas cabeças tentando apagar a luz. Eu disse, glória a Deus. Acho que ele pensou que eu estava louco. Eu disse, isso me faz lembrar de algumas dessas pessoas que estão tentando apagar a cura divina e o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Vocês quebrarão suas cabeças, vocês nunca conseguirão. Apenas aceitem e voem para a segurança nisso. Isso mesmo. Amém. Fale com a rocha, Moisés, Deus disse a Moisés, e ela dará a sua água, dará a sua água.
Aqui, há não muito tempo atrás, eu estava vendo um quadro num determinado museu dessa rocha ao ser ferida, e parecia um pouquinho de água saindo dela, mais ou menos o tamanho de uma agulha de tricô. Eu pensei, como estes artistas chegam a ser ridículos. Ora, irmão, eu poderia beber isso até secar se eu estivesse com muita sede. Sim, senhor. Você sabe a quantos Moisés teve que dar de beber daquela rocha? Ele tinha mais de 2 milhões de pessoas, além de todos os animais. Seria necessário cerca de 40 mil galões por minuto para eles beberem. Aleluia! Isso me faz lembrar de uma pessoa em sua religião. Você apenas tem religião suficiente para ir à escola dominical domingo de manhã só para um respingo e para dar uma lavadinha. Eu gosto de me sentar na fonte que solta jorros, aleluia, o suficiente para me suportar pela eternidade, aleluia! Estou feliz por eu ter ido daquele velho lugar úmido para a bica que jorra o tempo todo. Sim, senhor. O povo tem religião suficiente para fazê-los miseráveis. Bem, eu não posso ficar sentado mais de 10 minutos. Oh, que coisa! Quanto vai falar esse pregador? Qual a profundidade da sua salvação? Isso mesmo. Vai domingo de manhã e diz, bem, eu irei ouvir o que eles têm a dizer. E recebe um respingo e volta. E é só isso que você recebe. Irmão, vou lhe contar, quando Moisés feriu aquela rocha, ela regou todo o deserto. Amém. Sim, Senhor. A única coisa, tudo que eles tinham necessidade, eles simplesmente se abaixaram ali e beberam até estarem saciados. Ainda continuava saindo mais água, cerca de 40 mil galões por minuto. Calcule isto. Quantas pessoas? 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas podiam beber em um minuto. Gente sedenta, além dos camelos e os animais e o que eles tinham. E a Bíblia diz, ela saiu com abundância, ela ressoava pelo deserto. É dessa maneira que Jesus Cristo dá o Espírito Santo. Não só um pouquinho para dizer, bem, creio que eu vou me unir à igreja. Oh, que coisa! Eu não consigo suportar aquele barulho, dá-me arrepios. Se você morresse, você morreria de frio se você fosse para o céu, porque, irmão, você vai ouvir um barulho tanto quando chegar lá. A Bíblia disse que estão gritando aleluia dia e noite, o dia todo, porque não existe noite. Isso mesmo, com certeza você morrerá quando você chegar no céu depois do segundo dia. Sim, senhor. Bem, você apenas... O que você fez? Você simplesmente foi e ficou um pouquinho úmido. Não quero você sentar ao lado de onde jorra e deixar isso derramar até lavá-lo no... Aleluia, no meio e até você perder noção e não saber onde está. É assim que você vai querer ficar. Eu costumava dizer ao meu tio e ao meu pai, eu sei nadar nesse pequeno lago aqui em Utica Pike. Certo dia, meu pai foi e sentou-se num aqueduto e disse, quero ver você nadar. O pequeno lago era mais ou menos dessa profundidade. Eu estava de pé numa caixa de sabão. Eu tirei meus pertences e coloquei meu nariz assim e pulei na caixa de sabão várias vezes. Eu acertei, a lama voou para os dois lados e comecei a borrifar lama. Eu disse, como estou indo, pai? Disse, saia daí. Nadando, rastejando na lama o tempo todo. Nós temos muitos membros de igreja rastejadores de lama também. Isso mesmo, rastejadores de lama. Sim, senhor. Certo dia, meu tio me levou no barco e eu estava contando história quanto a nadar, aqui no rio Ohio, cerca de 20 pés de água. Ele simplesmente pegou o remo e me empurrou na água, disse, agora que tal isto? Amém, aleluia, eu tive que nadar ou afogar então. Oh, que coisa! Melhor se acostumar com isto agora. Saia para a torrente, onde Deus abre a rocha ali no deserto e simplesmente derrama isto. Fale a rocha, ele disse, e ela dará a sua água. Talvez, meu amigo, hoje à noite, talvez você esteja perecendo. Você deve falar com a rocha, isso mesmo. Talvez você tenha ido a todos os lugares. Talvez você tenha ido à igreja. E se uniu a metodista, e se uniu a batista. E eles ficaram com raiva de você, e foi para a presbiteriana, e voltou para a pentecostal, para a nazarena, para a peregrina da santidade. E você ainda está sem compreender. Apenas fale com a rocha hoje à noite. Apenas você e ele estão se falando? Sim. Ele disse, fale com a rocha, e ele dará a sua água. Ela dará a água dele, se você apenas... Não tem que feri-lo mais. Apenas fale com ele. Apenas amigavelmente fale com ele.
Talvez você esteve no médico, talvez você fez tudo o que sabia fazer para tentar ficar bom. Talvez você fez tudo o que está ao seu alcance, quase, e não consegue ficar bom. Todo médico, você foi a todo consultório que conhece e o médico disse: você só. Não há nada que possa ser feito por você. Por que você simplesmente não fala com a rocha hoje à noite? Ele tem águas de vida ali para você, dando-lhe vida mais abundante. Certa vez havia uma mulher na Bíblia chamada Agar. Eu a tenho em mente e estou para concluir o tempo. Havia uma mulher chamada Agar e ela tinha um bebezinho. Ela foi expulsa para o deserto com uma pequena botija de água. Ela alimentou o pequenino o dia todo, mas a água acabou por volta do meio-dia e o bebezinho estava gritando e chorando